1 Reis, capítulo 19. Elias foge de Jezabel. O Palavra Eterno o anima duas vezes. Elias escolhe Eliseu por sucessor. E Acabe declarou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se com certeza amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu jovem servo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e implorou por sua vida para que morresse. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um bolo sendo assado sobre as brasas, e uma botija de água. E ele comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E ele se levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e pernoitou ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, o qual lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho estado em grande e indignado zelo, ciúme pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, restei, e buscam a minha vida para a tirarem de mim. E ele lhe disse: vai para fora e põe-te sobre este monte diante da face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e despedaçava as rochas salientes diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna e escreveu a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho estado em grande e indignado zelo, ciúme pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, restei, e busco a minha vida para a tirarem de mim. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que aquele que escapar da espada de Azael, o matará Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, o matará Eliseu. Também fiz restar para mim em Israel 7.000 homens, todos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, retorna, pois que te fiz eu? E ele voltou de seguir atrás dele, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os arados dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu após Elias, e o servia.
1 Reis, capítulo 20. 2 vezes os sírios atacam, Acabe os vence, mas poupa-os e faz pacto com eles. Profeta repreende-o por isso. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. E havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu. E cercou por exército a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou mensageiros para dentro da cidade a Acabe, rei de Israel, os quais lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas esposas e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, meu senhor, ó rei, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Na verdade enviei-te mensageiros dizendo: Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas esposas, e os teus filhos. Ademais, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinarão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, eles tomarão em suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse-lhes: Notai agora, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal. Pois enviou mensageiros a mim para exigir as minhas esposas, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não neguei a ele. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes deis ouvidos, nem consintas isto. Por isso ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro enviaste mensageiros para exigir do teu servo, farei. Porém esta nova palavra não posso fazer. E se forem mensageiros e retornaram palavra a ele. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pó de Samaria for suficiente para encher as mãos de todo o povo que segue os meus pés. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dize-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas altas tendas redondas, disse a seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por mão de quem? E respondeu ele: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E respondeu ele: Tu. Então ele numerou em revista os moços dos príncipes das províncias, e eles foram 232. E depois deles, ele numerou em revista a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas altas tendas redondas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espiões, que lhe deram aviso dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Se para pedir paz saíram, agarrai-os vivos. E se a peleja saíram, agarrai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. Eles mortalmente feriram cada homem o seu homem adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou sob um cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e mortalmente feriu os sírios com grande matança. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse-lhe: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, porque ao cabo de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em campo raso, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada homem para fora do seu lugar, e põe capitães em lugar deles. E enumera para ti um outro exército igual ao exército que caiu de ti, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos contra eles em campo raso, e por certo seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à voz deles, e assim fez.
E sucedeu que, ao retorno do ano, Ben-Hadad numerou em revista os sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram numerados em revista e estavam todos presentes e marcharam contra eles. E os filhos de Israel armaram suas tendas defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Então toda esta grande multidão eu entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. E durante 7 dias tiveram armadas suas tendas, um defronte do outro. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel mortalmente feriram dos sírios 100.000 homens, a pé, em um só dia. E os restantes fugiram a Afec, para dentro da cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que haviam restado. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se em uma câmara dentro de uma câmara. Então lhe disseram os servos deles: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele preserve em vida a tua alma. Então eles cingiram panos de saco sobre os seus lombos e puseram cordas sobre as suas cabeças, e foram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: Está ele ainda vivo? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Ide, vós, trazei-o a mim. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, eu as restituirei a ti. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com este pacto. E fez com ele pacto e o deixou ir. Então certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, golpeia-me. E o homem recusou golpeá-lo. E ele lhe disse: Porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que ele se apartou, um leão o encontrou e o matou. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, golpeia-me. E aquele homem o golpeou, de modo que, golpeando-o, o feriu. Então foi o profeta e postou-se em pé ao lado do caminho, à espera do rei. E disfarçou-se com cinza sobre o seu rosto. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo saiu ao meio da peleja? E eis que, desviando-se o homem, trouxe-me outro homem, e disse: Guarda-me este homem. Se por qualquer razão vier ele a faltar, será tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a determinaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre as suas faces. E o rei de Israel o esquadrinhou, reconheceu que era um dos profetas. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Porquanto deixaste ir da tua mão o homem que eu havia designado para completa destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, pesaroso e indignado, e chegou a Samaria. Primeiro Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. Jezabel ordena sua morte. Elias profetiza contra Acabe e Jezabel. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jezreel, contígua ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de jardim de hortaliças, pois está vizinha, contígua à minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se bom parecer aos teus olhos, eu te darei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe:
guarde-me o Senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio, pesaroso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E ele deitou-se sobre sua cama e voltou para longe o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua esposa, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Por que falei a Nabote, o Jizreelita? Ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele respondeu: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o sinete dele. E enviou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade dele e habitavam com Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo: Apregoai o jejum e ponde Nabote em um local alto entre o povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade dele, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes tinha enviado por mensageiros, conforme estava escrito nas cartas que lhes enviara. Apregoaram jejum e puseram a Nabote em lugar proeminente entre o povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram mensageiros a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado, e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote, e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te, e toma posse da vinha de Nabote, o Jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas está morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já estava morto, Acabe levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jizreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para tomar posse dela. E falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Mas lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu? E ele respondeu: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante os olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e cortarei fora de Acabe a todo que urina contra a parede, tanto o encerrado como o solto em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do ar o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, sendo instigado por sua esposa Jezabel. E fez grandes abominações, indo após os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da possessão deles, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou. E jazia em pano de saco, e andava suavemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: Não viste como Acabe se humilha diante de mim? Por isso, porquanto se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas no dia de seu filho trarei este mal sobre a sua casa.
1 Reis, capítulo 22. Josafá, Judá, vai a Acabe, Israel mal, e faz pacto para invadir Síria. Micaías profetiza contra isso. Acabe morre na batalha. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu até ao rei de Israel. E o rei de Israel tinha dito aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos guardando silêncio, sem a tomada a mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um sobre o seu trono, vestidos em trajes reais, em uma eira, junto à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na presença deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes empurrarás os sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e faze-te prosperar, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que tinha ido chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala aquilo que é bom. Porém Micaías disse: Tal como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos contra Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu: Sobe, e faze-te prosperar, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te ordenei, por pleno testemunho, que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel dispersos sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada homem em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará a respeito de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu postando-se junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem enganosamente persuadirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro dizia daquela outra maneira. Então saiu o espírito e se posicionou diante da face do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu enganosamente persuadirás a ele, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal concernente a ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou-se e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou além de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares em uma câmara dentro de uma câmara,
para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e alimentai-o com pão de angústia, e com pão de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se de qualquer modo tu voltares em paz, então o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: dai ouvidos a isto, ó povos, cada um de vós. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E desviaram-se para pelejar contra ele, porém Jeosafá gritou alto. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, voltaram de perseguir após ele. Então certo homem disparou o seu arco na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então ele disse ao condutor do seu carro: volta atrás da tua mão e leva-me para fora do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado em pé no carro, defronte dos sírios, porém ele morreu ao pôr do sol. E o sangue corria para fora da ferida, para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou uma retumbante proclamação pelo exército, dizendo: cada homem para a sua cidade, cada homem para a sua própria terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro, e lavando-se a armadura junto ao tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor que ele tinha falado. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto ele fez, e a casa de Marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E ele andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os lugares altos de idolatria não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos de idolatria. E Jeosafá fez paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? Também exterminou da terra a presença do restante dos sodomitas que restaram dos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um indicado servia de rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis isto. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E ele serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.